pessoal, sejam bem-vindos ao Bella Talks. Eu sou a Camila Souza, estou aqui com a Brenda da Rosa e a psicóloga Juliana Martini. A gente vai iniciar uma temporada especial do Bella Talks em alusão ao Outubro Rosa, que é o mês de conscientização e de combate ao câncer de mama. E para isso a gente selecionou uma série de especialistas para debater esse tema tão importante que cada vez mais deve ser falado. Então, Juliana, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Quero te pedir para contar um pouquinho sobre o teu trabalho, tua experiência na área da oncologia, para a gente dar início ao nosso bate-papo. Então, eu me formei em 2014 em psicologia pela PUC e em seguida eu já comecei a atuar numa ONG que era específica de câncer de sangue, oncohematologia, né, que se chamava Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Então, foi meu primeiro contato com a área. E foi onde eu realmente confirmei que era algo que eu gostaria de estar atuando e estar mais próxima. Em seguida, eu assumi um cargo de psicóloga em uma clínica oncológica de quimioterapia, né, que é uma clínica dia, que se chama, então, que não era um hospital, né. Fiquei lá por 3 anos. Nessa época, fiz minha especialização em psico-oncologia, que é uma área bem específica da psicologia. Antes disso, também, eu fiz uma formação em terapia de família sistêmica, da área da psicologia, e também cursos nessa área de luto, dependência química, e após tive uma experiência mais próxima ao hospital. Então, também atuei na área hospitalar, em setor de radioterapia, quimioterapia, internação, e atualmente atuo também em uma clínica oncológica, Hospital Dia, e no consultório bastante com essa área de oncologia, luto, e essas temáticas afins, assim, de pós-tratamento, adaptação pós-alta, né? Então, sigo bastante a minha jornada por esse caminho. Juliana, eu queria, para dar início, então, à nossa conversa, te perguntar sobre o primeiro tópico, assim, o impacto emocional na mulher depois que ela descobre o diagnóstico, seja ele cedo ou mais tardio. Quais são os primeiros sinais? O que ela sente, assim, pela tua experiência em clínica mesmo? De uma forma geral, um diagnóstico oncológico acaba sendo um choque e algo que causa uma grande desestrutura na vida da pessoa, né? A pessoa tem o diagnóstico, ela não tem um controle sobre isso, muitas vezes não tem fatores necessariamente que possam ocasionar, né? Então, às vezes não se sabe se é por questão genética, por questão de hábitos, né? E vem de uma forma sorrateira. Então, a gente tem um índice que 1 em cada 6 mulheres tem uma tendência a desenvolver câncer de mama pelo fato de ser mulher, né? Então, que é uma coisa que a gente também não tem escolha. E emocionalmente, muitas vezes a pessoa tem um período que a gente chama de período de aceitação emocional, que se assemelha muito a um processo de luto simbólico. Então, como se fosse uma separação conjugal, se a gente fosse colocar um paralelo, né? Vivendo sentimentos de luto mesmo, assim. A negação, revolta, barganha, tristeza, aceitação, e isso não necessariamente é algo que vem um em seguida do outro. Muitas vezes pode estar misturado esses sentimentos e a pessoa leva um tempo para conseguir assimilar a questão do diagnóstico, para poder realmente começar o tratamento e ter um enfrentamento. Então, geralmente, esse período inicial é de choque, de muito medo, e com o tempo a pessoa vai conseguindo enxergar o caminho, né, assim, de ter perspectiva, as possibilidades de tratamento para poder enfrentar esse período que geralmente é um período relativamente longo, né? E tu falaste ali em ruptura primeiro, depois em luto e aceitação, né? Que é um período que mexe com as estruturas emocionais da mulher. Eu queria entender como é que a psicoterapia pode ajudar ela a lidar com esse diagnóstico do câncer de mama. Esse processo de luto simbólico, a gente não precisa acelerar, né? A gente considera que tem um tempo de ajustamento de 6 meses para a pessoa digerir aquela notícia emocional. Então, o importante do psicólogo, em primeiro momento, é acompanhar o processo. E eu digo que cada vez que a pessoa fala em voz alta, ela repete para si mesma e entende um pouquinho mais, né? E muitas vezes, como a família e os amigos estão muito envolvidos também emocionalmente com a situação do diagnóstico, ter um profissional especializado onde ela possa falar dos seus medos, das suas preocupações, das suas angústias, facilita o processo, muitas vezes, de evolução para uma aceitação
e um enfrentamento de uma forma em que ela não adoeça emocionalmente, né? Porque a gente sabe que também índices de ansiedade e depressão, na questão do tratamento oncológico e diagnóstico, eles são bem prevalentes. Então, a gente também fica bastante atentos a isso, aos sinais, aos sintomas, e trabalha essa aceitação e os sentimentos normais desse processo, que é a tristeza, a raiva, né, o medo, enfim. E além da psicoterapia, como que a família, os amigos, enfim, toda a rede de apoio pode ser importante nesse processo? Na psico-oncologia, a unidade de cuidado não é só o paciente. A gente considera paciente e família. Eu tenho uma formação sistêmica também, né, de terapia clínica, que é a formação de atendimento para famílias e casais. E individual nessa área, né, com olhar familiar. E eu acho fundamental, assim, não tem como a gente desvincular, até porque a aceitação do paciente tem muito a ver com a aceitação da família também. E esse suporte de apoio, tanto prático quanto emocional, eu digo prático quando a pessoa precisa de alguns auxílios durante o processo de tratamento, né? Não que ela vá perder a autonomia, mas tem dias, por exemplo, que ela pode estar mais fadigada, que ela pode estar mais nauseada e precisa de alguém que faça comida ou que ajude a alcançar algumas coisas, ajude a lembrar da medicação. Então, a família, tanto nesse apoio prático, quanto no suporte emocional de acolhimento, de estar junto nesses processos de perda, né? Que a paciente acaba vivenciando muitas perdas no caminho, então a perda do cabelo, né? Que no câncer de mama isso também é bem recorrente por causa do tipo de quimioterapia que é utilizado nesses tratamentos, né? Muitas vezes a cirurgia mamária, quando precisa fazer uma reconstrução, uma colocação de prótese, né? Uma mastectomia. Então, a família junto sempre facilita muito para que o paciente mantenha a sua estabilidade emocional. Obviamente que a família também pode se desestruturar, tem o direito a isso, né? Então, a gente ter o olhar para ambos sempre ajuda para que o tratamento corra o mais tranquilo possível, assim. E pensando em tratamento, né, e como em ordem cronológica seria isso, diagnóstico, tratamento, mas existem várias fases aí entre os dois. Uhum. E o tratamento, pelo que tu falou, afeta muito a autoimagem da mulher, né? Como que fica, assim, a saúde mental de uma mulher por causa de tudo que o tratamento acaba acontecendo de maneira física com ela? Então, além das mudanças físicas, né, que é o impacto físico, e eu costumo quebrar alguns estigmas de coisas que se fala muito, né? Cabelo cresce, né? As pessoas às vezes minimizam a dor do sofrimento da mulher nesse processo. E se a gente for pensar de todas as mudanças e efeitos colaterais que o tratamento impõe, o cabelo é mais visível, né? Tanto para ela quanto para os outros. Então, ela se enxergar no espelho careca e os outros às vezes questionarem o que está se passando, e ela se sentir por vezes invadida, ou, né, quando ela não tem uma opção de escolher se ela vai contar ou não. Então, eu acho que o cabelo é uma das maiores perdas, sim, né? A gente não pode minimizar o sofrimento da paciente com relação ao cabelo, porque faz parte da identidade da pessoa, né? E também outras questões da aparência, né? Às vezes um emagrecimento, que também muda na questão do tamanho de roupa, às vezes tem um estranhamento com relação a isso. Algumas pacientes têm alguns sintomas de inchaço em função dos corticoides, que são uma medicação utilizada para preparo, né, nas quimioterapias, e também as questões relacionadas ao próprio órgão, né, que vai ser operado ou vai ter que ser feito algum procedimento cirúrgico, que também fica mais sensível ou com falta de sensibilidade após cirurgia também. Uma coisa que afeta muito é a questão hormonal, que eu acho que é uma coisa bem importante da gente falar aqui, porque o tratamento do câncer de mama, ele muitas vezes tem uma questão de diminuição da produção hormonal, então induz uma menopausa precoce na maioria das mulheres, né? Mesmo em idade fértil, muitas delas param de menstruar durante o tratamento oncológico e isso, obviamente, afeta a libido, afeta a sexualidade, né? E tendo em vista que algumas podem ser casadas, às vezes afeta a questão do relacionamento conjugal também. Então, de forma geral, é algo que impacta, né? Tanto na questão social, física, direta, quanto em questão de relacionamentos, de autoestima e questões mais subjetivas.
Tu considera, então, que a psicoterapia, psico-oncologia, na verdade, ela tem um papel fundamental em todo o processo, desde o diagnóstico, principalmente no tratamento, que é quando ela está lidando com todas essas mudanças físicas, emocionais? Com certeza. Eu acho que cada momento do tratamento tem os seus desafios. Desde os tipos de tratamento, né? Uma radioterapia tem sintomas diferentes de uma quimioterapia, por exemplo. Uma cirurgia tem um processo emocional de lidar com aquilo também de uma forma diferente, né? Às vezes, na cirurgia, a paciente vai ter dias que ela vai ter dificuldade com a sua autonomia, que é algo que ela talvez não experiencie em outros momentos desse processo. Então, com certeza, o acompanhamento psicológico, ele vai facilitar. É uma forma da gente estar apoiando durante todo esse caminho, né? Que é um caminho de muitas mudanças, de muitas adaptações e de muitos sentimentos. Então, durante todo o processo, eu considero de diferentes formas, mas muito importante. Tu falaste anteriormente ali sobre o casamento, né? Sobre o quanto um diagnóstico é um potencial para alguns casais, né? De algum estranhamento por tudo que a mulher está passando. E nos últimos anos a gente tem visto, inclusive, algumas pesquisas que falam que quando as mulheres ficam doentes, tem uma taxa altíssima de abandono, né? Inclusive de matrimônios. Tua experiência no consultório, assim, tu escuta muitas histórias de pacientes que no meio do tratamento, né, terminaram o casamento ou a família mesmo sofreu uma grande ruptura, e como é que é para essa mulher enfrentar 2 lutos simultâneos, né? Ótima pergunta. A gente vê um índice muito grande de separações conjugais. A gente não sabe precisar, mas com certeza tem muito mais mulheres que acompanham homens do que homens que acompanham mulheres, infelizmente. Porque a gente tem como papel social uma questão mais de cuidado, de amparo, de apoio. Então, seja filha, seja mãe, seja esposa, o homem muitas vezes está acompanhado, né? E a mulher, por vezes, acaba percebendo essa falta dentro de uma relação conjugal, que pode vir junto com o tratamento ou até anteriormente ao tratamento. Eu digo que o tratamento, ele sacode o tapete, né? Então, tudo que está embaixo, escondidinho, muitas vezes em questões familiares e conjugais, acaba vindo à tona, né? Então, a gente vê muitas questões de segredos, de perdão, de alguns relacionamentos que já estavam balançados, e isso acaba num momento de crise, que o tratamento a gente considera uma crise, que é uma crise acidental no desenvolvimento, né? No ciclo vital, acaba muitas vezes trazendo à tona coisas que estavam ali, mas por uma questão de rotina, de acomodação, a pessoa acabava não olhando tanto para isso. Então, os índices são realmente importantes para a mulher. Nesse momento, uma separação conjugal acaba sendo uma coisa bem complexa, e às vezes a gente toma algumas decisões em conjunto do que é prioridade. Né? Porque, obviamente, que também é muito desgastante uma separação conjugal nesse momento. Então, tem algumas coisas que podem esperar um pouco, outras não, né? Mas isso a gente faz um questionamento conjunto para que a gente dê a prioridade para a mulher poder se cuidar nesse momento. Independente, às vezes, de outras situações que possam estar ocorrendo, ela possa se priorizar e dar limites mais claros, e talvez deixar decisões definitivas para quando as coisas acalmarem um pouco, né? Não que não possa durante o tratamento, mas realmente as coisas se somando às vezes ficam pesadas demais. Então, a psicoterapia também ajuda nesse sentido da gente fazer esse questionamento, né? Do que é prioridade nesse momento, e obviamente sem deixar de olhar para outras coisas que também estão paralelas a isso, e a tomada de decisão ser decidida conforme o que for melhor para essa mulher. Autocuidado, então, a palavra-chave para esse momento. Autocuidado, sim. Limites, autocuidado, fortalecimento do seu próprio cuidado, né? Então, trabalhamos muito nesse sentido, assim. Sim, e após o tratamento, quando a mulher já passou por todas essas mudanças, enfrentou, às vezes, mais de um luto, né, nesse momento, a psicoterapia ainda cumpre um papel importante na qualidade de vida dessa mulher mesmo? Muitas vezes, profissionais da área, né, e até assim, quando a paciente recebe uma alta, é como assim, pronto, tá liberada, vai viver tua vida, né? Na forma racional pode parecer fácil,
na forma emocional, as coisas são um pouco diferentes, né? A gente precisa considerar que ela esteve durante 6 meses ou mais numa bolha, né? De suas relações, afastada de trabalho em alguns casos, afastada de estudos ou atividades educacionais, o relacionamento afetado por diversas formas, suas relações sociais. Então, é algo que acaba sendo muito impactante para depois do tratamento também, né? No pós-alta, vamos dizer assim, quando a mulher faz acompanhamentos regulares, né? E às vezes ainda toma alguma medicação de hormonioterapia, comprimido, enfim, faz um tratamento de manutenção. Então, a ideia é que a psicoterapia possa auxiliar nessa adaptação gradual, nessa readaptação gradual. Tanto na volta do trabalho, então, para que não seja uma coisa muito desgastante inicialmente, que traga uma sobrecarga, porque ela estava fazendo um tratamento, que muitas vezes tem uma certa, um efeito colateral também que pode afetar a memória de curto prazo e a atenção concentrada. Então, às vezes, retomar o trabalho numa rotina integral pode ser muito desgastante, muito cansativo, e ela se sentir que não consegue acompanhar aquele fluxo novamente daquela forma. Então, nós, como profissionais, damos esse respaldo também de documentação para um retorno gradual ou para uma rotina mista, né, com home office, se possível, dependendo do cargo, além de outras áreas. Então, a retomada familiar, né, quando ela está com a imunidade melhor de poder voltar a frequentar eventos. Essa questão do crescimento do cabelo, algo que muitas me perguntam, né? Quanto tempo demora para crescer? Quando que eu vou sentir que eu já não estou mais com a cara do tratamento ou com o aspecto, né, de quem realizou um tratamento oncológico? Então, são questões que vêm muito no pós-tratamento, né, além das questões conjugais. Porque, como há uma troca de papéis, então, por exemplo, um cônjuge ou um filho que exercia essa função, muitas vezes acaba sendo um cuidador e saindo um pouco desse papel homem-mulher, né, mãe e filho. Então, retomar essa função também é algo muito importante para pós-tratamento, assim. Então, e também tem índices de uma depressão possível um pouco tardia, né? A gente observa ansiedade e depressão tardiamente, porque durante o tratamento, às vezes, liga num modo automático, né? Faz o que precisa ser feito e depois o emocional e o racional acabam se unindo mais e pode também manifestar alguns sintomas emocionais. Essas mulheres que passaram pelo tratamento, elas são mais suscetíveis a desenvolverem traumas também? Talvez um medo de ter uma doença de novo? Sim. Eu diria que um dos primeiros traumas é em função de dor ou a procedimentos médicos, né? Então, vocês pensem que nesse momento a mulher vai estar mais sendo picada ou machucada, cortada, né, durante o período do tratamento, sentindo dor ou sentindo desconforto do que propriamente se sentindo acarinhada. E isso claramente causa um certo bloqueio, eu diria até afetivo, de contato físico em alguns momentos, né? E a questão também, às vezes, da cirurgia trazer uma dificuldade na sensibilidade, né, da região das mamas, a perda da libido por algum período, tudo isso impacta muito diretamente em como ela vai lidar com essa questão do contato físico, né? Mas, para além disso, também, todos os pacientes oncológicos que já viveram uma doença oncológica têm o medo da recidiva. Isso é sem exceção, eu diria. É uma demanda que, por mais que depois passe o tratamento e eu continue tratando esses pacientes para outras questões de vida normal, quando é o período do exame, isso volta. Assim, né? Quando é a reavaliação, o medo, a ansiedade, em algum nível, ela vai estar presente de novo. E a questão é ir tentando dosar e administrar isso nesses períodos, né? Que a pessoa não viva num sentimento de sofrimento constante, mas que fique a gavetinha fechada até um período em que realmente isso vem, inevitavelmente, em função de ser exames, de ter que voltar a um local hospitalar ou uma consulta médica, e a gente tentar administrar os sentimentos desse período. Sim. O pós é uma grande reconstrução, né, de várias coisas. E eu fico me perguntando como que fortalece a resiliência dessa mulher gradualmente, né? Porque ela já está lidando com muitas coisas. E o pós também exige essa jornada, né?
Como que a psicoterapia fortalece, assim, quais as ferramentas para ir devagarzinho, na medida do possível? Eu diria que é não acelerar o processo, porque quando a gente trabalha com trauma, a gente acelerar o processo ou querer forçar que a pessoa vá para um lugar onde a gente tem a expectativa que ela esteja emocionalmente, é mais traumatizante do que a gente acompanhar. Eu acho que o cuidado na oncologia é a sensibilidade de a gente respeitar o tempo de cada mulher ou de cada paciente dentro desse processo, né? Eu trabalho, assim, gosto muito de uma teoria que é a logoterapia, que é a teoria do sentido da vida, de Viktor Frankl, né? E que ele fala que a gente aprende por 2 modos, né? Pela dor ou pelo amor. Muito mais pela dor do que pelo amor. E, com certeza, o sofrimento, ou a dor, ou momentos difíceis que a gente passa, acaba gerando mais sentimentos de resiliência. Então, a gente se fortalece, obviamente. É difícil, é duro, mas, com certeza, existe uma transformação dentro disso tudo, né? Não diminuindo o sofrimento e a dor, mas existe, muitas vezes, um questionamento do que aquela mulher quer para o seu futuro, depois que um tratamento termina, né? Muitas delas acabam se questionando se querem o mesmo relacionamento ou se não querem mais estar num relacionamento ou naquele relacionamento. Também a questão do trabalho é uma coisa que acaba sendo bastante questionada por algumas delas quando elas colocam como um dos fatores emocionais, porque o paciente, assim, ele coloca um significado sobre o seu diagnóstico, né? Apesar da gente não colocar culpabilizações em nada, muitas vezes ele coloca um significado pessoal, muitas vezes emocional, por uma perda, por um estresse, Então, às vezes, essas escolhas do depois, de daqui a pouco trocar de trabalho, diminuir carga horária, buscar uma aposentadoria ou buscar uma outra área até, elas ficam mais visíveis depois desse processo, assim. É como se abrisse uma nova possibilidade de futuro em pessoas que às vezes estão vivendo numa rotina, né? Rotina é muito importante, porque quando as coisas estão numa rotina é porque estão bem, né? Se a gente sai da rotina é porque as coisas às vezes não estão tão bem. Então é importante a rotina, mas essa desacomodação também gera transformação. Então acredito que a resiliência, né, o empoderamento também vem nesse processo. Juliana, a gente falou bastante sobre o papel do psicólogo, né, nesse processo todo, mas a gente sabe que é uma equipe multidisciplinar envolvida, cuidando dessa paciente desde o diagnóstico, no tratamento e no pós também. Então, eu queria que tu destacasse um pouco como que a psicologia ela interage com esses outros campos, assim, da saúde que está cuidando da mulher. Na oncologia não existe atendimento sem equipe, tá? Porque uma coisa se esbarra na outra. Já o paciente está vindo numa consulta psicológica por um motivo físico, clínico. Então, não tem como se desconsiderar toda a parte que vem por trás disso e que tem o envolvimento de outras áreas, né? A especificidade da psico-oncologia é também a gente conhecer coisas de outras áreas como uma forma de fazer intermediações, né? Assim, de encaminhamentos, de conversas mais direcionadas com profissionais da equipe, do que a gente avalia também no atendimento psicológico que possa melhorar para a qualidade de vida daquele paciente. Seja a questão nutricional, né, fazer uma troca com a nutricionista, seja uma questão de fisioterapia, reforço muscular, né, uma perda de peso intensa, seja inclusive questões de abordagem com a questão médica, né, medos que a paciente possa vir a ter, alguns sintomas que possam ser de diagnóstico psiquiátrico naquele momento, alguns questionamentos com relação à adesão ao tratamento. Então, a gente interage diretamente com outras áreas, inclusive o atendimento psico-oncológico dentro do ambiente de tratamento é durante o tratamento. A gente não faz o paciente, muitas vezes, vir em outro momento, porque ele já fica, às vezes, horas, num dia da semana, ou quinzenalmente, ou de 21 em 21, naquele espaço fazendo, né, seu tratamento. Então, a gente tenta ocupar esse espaço para que passe mais rápido e não traga ele em outros momentos que ele possa estar vivendo as suas coisas dentro da sua rotina para um atendimento necessariamente. Claro, existem exceções, às vezes a gente não consegue dar conta de toda a demanda, mas a gente tenta priorizar que seja tudo em conjunto mesmo. Então, o paciente se vincula com a equipe,
não necessariamente com o profissional individualmente. Claro, tem um vínculo às vezes mais com algum profissional, talvez, que possa facilitar algumas intervenções, mas ele tem um vínculo, em geral, com a equipe. E até naqueles casos em que as pacientes talvez tivessem uma resistência à psicoterapia antes do tratamento, por envolver toda uma equipe, talvez, eu imagino que seja mais fácil. Sim, eu acho que isso fortalece a confiança. Quando eles sabem que a gente conhece a nutricionista, a fisioterapeuta, o médico, facilita, né? Quando o médico diz, por exemplo, né? O médico também tem uma palavra que estimula muito a segurança e a confiança do paciente. Então, quando ele estimula que busque uma consulta com a psicóloga, com a nutricionista, ou com outras áreas, com a enfermagem, com odontologia também, isso estimula que o paciente crie uma confiança que é na equipe. Então, como vínculo com a equipe, se o médico diz, se a enfermeira diz, se a farmacêutica diz, o paciente com certeza vai baixando um pouco mais essa resistência. E a gente também tem um hábito em fazer uma busca ativa com esses pacientes. Então, se apresentar no ambiente de tratamento durante, né, a aplicação, falar um pouquinho do trabalho, entender um pouco, né, de como é que ele está e qual a etapa do tratamento que ele está fazendo. Então, também tem essa possibilidade de busca ativa. E vou dizer que eu fico curiosamente surpresa positivamente. Eu tenho um índice muito alto de pacientes homens, tá? Esses dias eu estava fazendo cálculo de ver quantas mulheres e quantos homens eu tenho, e de variadas idades, e que os homens acabam sendo mais resistentes que as mulheres, né? As mulheres acabam tendo uma familiaridade maior em falar sobre seus sentimentos, em dividir questões da sua vida, e os homens acabam tendo mais resistência com as mulheres, que as mulheres, né? Mas claro que varia de pessoa para pessoa. Sim. E falando em cuidado e confiança, que são coisas que se estendem, né? Não só da paciente, como também da equipe, fico me perguntando também para as pessoas que cuidam de quem cuida, né? Então, como que a psicoterapia pode ajudar as pessoas que cuidam dessas mulheres, né? Seja família, seja amigos, enfim. Com relação à família, pelo menos na minha prática, eu tenho sempre algum nível de contato com a família. Seja porque acompanho o paciente numa aplicação, para passar algumas informações, a gente chama de psicoeducação, né? Com relação aos cuidados e ao tratamento, quanto de estar, de alguma forma, presente e atualizando um pouco, assim, do que a gente percebe, se está tudo certo. Eles perguntam, né? Por exemplo, quando saem durante uma infusão, para que a gente faça o atendimento individual do paciente, a gente chama para voltar, é inevitável que a família queira saber se está tudo bem, né? Então, a gente passa, às vezes, um pequeno parecer no sentido de não, né? Como é que tá? Se tem alguma coisa que poderia fazer para ajudar, sendo que o paciente sempre fica ciente desse contato com a família, tá? Isso é muito importante, porque se a gente muitas vezes conversa com a família em separado e o paciente não fica sabendo, nessa área o paciente pode criar muitas fantasias de que alguma coisa está errada, de que piorou a doença, de que... Então, tudo é muito claro. Se a gente vai ter uma conversa... Eu priorizo sempre conversar em conjunto quando é sessão, com família e paciente. Obviamente que às vezes só esse contato, né, de chamar e às vezes dar algum parecer é algo pontual. Mas se eu vou falar com o familiar em separado, que em alguns casos isso é importante, né, por exemplo, quando a gente fala de algumas questões de questões cognitivas, por exemplo, um paciente que tem Alzheimer ou que tem alguma outra condição, ou, por exemplo, quando o paciente naquele momento tem um acompanhamento e o familiar se mostra sobrecarregado, né? Eu sempre peço permissão para o paciente, faça uma combinação conjunta. Com relação aos profissionais da área, como a gente está inserido diretamente nessa equipe e a gente se vê diariamente, sempre a gente se fala dos casos, a gente conversa sobre os desafios, porque sim, é uma área desafiadora. A gente se vincula com os pacientes, a gente cria relação, cria afeto pelas pessoas que a gente cuida. Então, a gente também tem esse olhar com relação aos profissionais e estimula muitas vezes que os profissionais se cuidem, né? Fez teu intervalo de almoço, saiu no horário. Então, a gente também tem esse papel de estímulo e faz alguns momentos de conversa, treinamentos, desenvolvimento com as equipes também.
Juliana, acho que seriam essas nossas principais perguntas. Acho que foi super importante essa conversa para a gente ter um panorama assim da importância da psicologia nesse tratamento, que é importante não só para a mulher, mas para toda a rede de apoio, né? Então, te agradeço muito por aceitar o nosso convite, por contribuir aqui com o nosso programa. Agradeço também a oportunidade e fico à disposição aí se em algum momento tiverem outros assuntos relacionados. Obrigada. Obrigada. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo episódio.